dia, pessoal, todo mundo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu já li o resumo, achei super interessante, né? Os resumos todos. Eu acho que eu vou aprender muito nesta manhã conversando com vocês. Um prazer estar aqui com a Renata, minha super companheira, e a Sheila, que está acompanhando aqui, né, o seu orientando. Então, vamos lá, e orientandas, vamos. Obrigada. Oi, Luan, tudo bom com você? Obrigada a todos. Bom dia a todos. Tudo bem, professora? Professora, eu tô com um problema com a câmera desse notebook, provavelmente eu não vou conseguir ligá-lo. Tem algum problema? Não, claro que não. Tá Tudo bom, bem. desculpa, obrigado. Se acontecer algum problema durante a apresentação, também não se preocupem, a gente ou passa para outra pessoa, espera um pouquinho vocês voltarem, fiquem tranquilos. Então, vamos dar início à nossa primeira mesa, acervos e abordagens museográficas. Um prazer estar aqui com vocês e com a professora Mônica. Eu acho que eu que vou aprender realmente com todos vocês e com a experiência da Mônica sobre a questão dos acervos, do acervo da FAO. Achei todas as pesquisas, também li os resumos, muito interessantes, estão todos de parabéns, e orientadores maravilhosos também. Então, uma excelente apresentação para todos vocês, jovens pesquisadores. Obrigada. Vamos chamar a primeira apresentação? Sim, eu sou a primeira a apresentar, eu posso compartilhar minha tela? Sim, Júlia, obrigada. Obrigada a vocês. Estão vendo a tela? Está entrando. Obrigada. Entrou ainda não? Entrou sim. Entrou? Eu desligo meu microfone para não dar eco e também eu tenho um problema da cachorra do vizinho que começa a latir e dá um fundo sonoro bem desagradável, enfim. Tudo certo. Vou começar então, tudo bem? Então, primeiro, bom dia. Hoje eu vou apresentar um resumo da minha pesquisa, Ambientes Museológicos para Aprendizagem e Construção do Conhecimento, a contribuição da avaliação pós-ocupação a partir de um estudo de caso. Eu sou Júlia Senso Cansado, minha orientadora foi Sheila Oberstein, e nós desenvolvemos essa pesquisa principalmente durante o ano de 2020. Para isso, nós contamos com o apoio da FAPESP e com acompanhamento do Comitê de Ética em Pesquisa da EASH-USP. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar os ambientes internos e externos de uma casa-museu, utilizando métodos da avaliação pós-ocupação voltados à aprendizagem e à construção do conhecimento. O estudo de caso escolhido foi a... Eu troquei de conexão, acho que agora talvez fique melhor. Vou continuar, então, a partir do estudo de caso. Tudo bem? Tá bom. Tá. E esse foi o estudo de caso escolhido principalmente pela programação educacional ativa, que eles propõem, e o acervo permanente importante. No texto Fundação Irma Clabin, a construção de um projeto museológico, Marcelo Matos de Araújo, presidente do IBRAM, descreve a Fundação Irma Clabin como uma referência nacional e internacional no campo de casas-museu de colecionador. Agora, falando um pouco sobre a avaliação pós-ocupação, ela é um conjunto de procedimentos metodológicos que visa aferir especialmente o atendimento às necessidades objetivas e subjetivas do usuário no decorrer do uso do ambiente construído. E para fazer essa aferição, a gente olha principalmente para dois pontos: o desempenho físico e percepção dos usuários. Para ver o desempenho físico, a gente elabora mapas as-built, checklists e walkthroughs, que produzem alguns resultados como esse na direita. Então, a gente vê as condições dos elementos construtivos aqui no rodapé, então se tem manchas no forro, que podem ser pontos de infiltração, se as inclinações de rampas estão adequadas, se tem obstáculos nos percursos das calçadas. E esse é um outro ponto importante. Esse tipo de aferição não fica limitado só ao edifício que abriga o acervo, mas também a edifícios anexos e jardins, então outros elementos dentro do lote da instituição e também na vizinhança urbana próxima. Então, como é o percurso até chegar no museu, nessa casa-museu. Sobre a percepção dos usuários, para fazer essa avaliação, foram elaborados questionários, poemas dos desejos e entrevistas com especialistas e funcionários. As entrevistas foram realizadas no início de 2020, mas os questionários e poemas dos desejos tiveram que ser adaptados para o formato online, por causa da pandemia e a impossibilidade de visitas a campo.
A aprendizagem é um outro foco dessa pesquisa. E os museus, como esses espaços não formais, eles podem utilizar outros recursos que não são aproveitados no ambiente de ensino tradicional, com outras possibilidades de construção do conhecimento. E a Fundação Emma Clabin, ela se apropria muito disso. Então, eles fazem muitas atividades no jardim, com elementos do jardim, folhas e flores. Eles também promovem caminhadas ao redor do bairro, onde a gente consegue observar a arquitetura e aprender sobre a história. E até nas visitas, não é apenas uma transmissão de conhecimento dos educadores para os visitantes. É muito engraçado, porque quando eu fui fazer a entrevista com os educadores, eu perguntei como funcionavam as visitas guiadas. E eles me pararam e falaram que eles não usam o termo visitas guiadas. Eles não se colocam na posição de guiar ninguém, que é sempre uma troca, são visitas mediadas. E é realmente assim, quando a visita é feita, eles promovem a interação não só entre o visitante e o educador, mas entre os próprios visitantes. Então, 2 visitas mediadas nunca vão ser iguais, porque que cada educador tem o seu foco, sua visão sobre o acervo. E também os visitantes que você faz essa visita junto, também trazem experiências e vivências diferentes. Então, isso é muito interessante. E talvez uma das razões que é tão bem avaliada a aprendizagem na Fundação Emma Clabin. Todas as questões referentes à aprendizagem no questionário foram muito bem avaliadas. Por exemplo, essa que fala sobre aprendizagem a partir das abordagens dos educadores do museu, que a grande maioria foi avaliada entre boa e ótima. Apesar disso, das pessoas acharem que realmente aprendem bastante com as visitas na Fundação Emma Clabin, uma reivindicação que foi muito pedida tanto no questionário quanto no Poema dos Desejos foram mais legendas ao lado dos objetos da coleção, como essas fichas que estão aqui nas imagens à direita. Aqui começa um conflito da tipologia específica de casa-museu. Não ter legenda em todos os objetos é uma escolha consciente do museu para que a sensação do visitante seja que esteja visitando a casa da Emma Clabin. E colocar legenda e fichas em todos os objetos levaria a experiência mais para o lado do museu, da instituição. E esse conflito a gente consegue ver também muito presente nos resultados. Os principais resultados dessa pesquisa foram quadros e mapas de diagnósticos e recomendações. São documentos que juntam, que concentram diagnósticos, algumas diretrizes para projetos, intervenções, manutenção e gestão. Então, todos os pontos que a gente observou em checklists, em questionários e poemas dos desejos, eles são organizados em tabelas, em quadros, e os principais pontos são colocados em um mapa, para que a gente consiga ver de forma mais visual os principais pontos observados na instituição. E, por exemplo, aqui é interessante que vários desses quadrinhos têm esse bonequinho, que, se a gente olhar na legenda, indica o tema de acessibilidade. E a maioria desses pontos tem, de novo, a ver com esse conflito da tipologia da casa-museu. Então, por exemplo, a casa, quando foi projetada, ela foi projetada em 2 níveis. O mais baixo, ele é mais social, onde tem galeria, sala de estar, sala de jantar, e um pouco mais alto, onde ficam os quartos, quarto de hóspede, quarto principal. E é um desnível pequeno, 3 ou 4 degraus, mas é suficiente para que já não seja acessível para pessoas com mobilidade reduzida e usuários de cadeira de roda. E atender a necessidade dos usuários dessa acessibilidade a todos os ambientes da casa não é tão simples como tirar a escada e colocar uma rampa no lugar, porque a escada, esse desnível, essa configuração como ela existe, também é parte do acervo. Então, esse é um ponto muito interessante. Júlia, só lembrando, só falta 1 minutinho para terminar. Legal, obrigada. Agora eu vou falar das conclusões, né, concluindo, terminando aqui. Essa aplicação dos procedimentos permitiu a gente ver o desempenho físico, também avaliar os níveis de satisfação e gerar alguns diagnósticos para possíveis intervenções, gestões. O interessante seria que eles fossem periódicos, para a gente sempre saber quais são as necessidades dos indivíduos e do acervo, se tem alguma coisa que precisaria ser melhorada, né? E no caso específico dessa tipologia, esses diagnósticos, esse desenvolvimento de instrumentos tem que sempre visar a preservação patrimonial e o desempenho. Então, buscar sempre esse equilíbrio
entre proteger o acervo e atender às necessidades do usuário, já que o acervo também é o próprio edifício sede, né? E, então, terminando, um desdobramento da SC, elaboração e submissão de um artigo a um periódico, isso já está em curso, no momento. Aqui na direita foram as referências bibliográficas que eu usei nessa apresentação e o meu e-mail. Obrigada. Muito obrigada, Júlia. Muito bom. Agora a gente segue Obrigada, com a apresentação do Luan Fernandes. Sou eu, vou compartilhar a tela, tudo bem? Bem. Eu acredito que todos podem ver agora, certo? Sim. Bem, sou Tudo Luan bem. Fernandes, fui bolsista de PUB com a professora Beatriz Bueno, em um trabalho que é uma continuação de um outro trabalho que ela já tinha em relação ao escritório do Ramos de Azevedo, que é o mais longevo escritório técnico de arquitetura, né? Tem uma presença muito importante na cidade de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, em outras cidades como no interior e no litoral, mas principalmente na cidade de São Paulo. E isso é um dos grandes esforços que nós fizemos para trabalhar nessa pesquisa, né? Justamente porque após a digitalização desses negativos de vidro e dos outros projetos, agora viria a fase de informatização e utilizar uma ferramenta de SIG histórico, que é o Serviço de Informação Georreferenciada. Então, nós cruzaríamos esses dados, né? Uma das intenções do nosso projeto era justamente cruzar esses dados, essas fontes históricas, e nos apoiarmos em novas tecnologias a fim de fazer um levantamento e, como a professora Beatriz mesmo fala, dar a ver esses projetos que muitas vezes, né, muitos deles, na verdade, das casas para particulares já foram demolidos. Então, nós criamos, em parceria com a Biblioteca FAUSP, principalmente com a seção de materiais iconográficos. E eu gostaria de agradecer muito a Gisele Brito Ferreira, que teve um papel substancial nessa nossa pesquisa. Com isso, nós mobilizamos esses materiais, né, para dar prosseguimento a essa pesquisa. Então, os objetivos, o primeiro dele era levantar, né, dados importantes sobre o escritório, entender essas personagens que estavam envolvidos, uma vez que não só o Ramos era o grande nome do escritório técnico, mas outras figuras que muitas vezes elas estavam ligadas intimamente ao estilo o qual o projeto era desenvolvido. Um exemplo que eu dou é o Felisberto Ranzini, né, que ele era ligado principalmente aos edifícios de matriz italiana, sobretudo de influência florentina. Então, um exemplo que eu dou de edifício é o Palácio da Justiça, que está ali na Praça Clóvis Bevilacqua, né, ao lado da Praça da Sé. Outra figura importantíssima é o São Cláudio Domiziano Rossi, que eles assinam no escritório os edifícios de matriz mais clássica, como, por exemplo, o Teatro Municipal de São Paulo. Então, entender esses personagens, esses outros profissionais, os licenciados práticos, foi muito importante. Então, para isso, nós fizemos um estudo acerca dessas pessoas, né, porque o escritório chegou a ter mais de 500 colaboradores no auge do seu desenvolvimento, né, ao longo de suas 4 fases, principalmente na fase 2, que é a fase quando ele chega aqui em São Paulo e começa e se associa ao Departamento de Obras Públicas e começam essas grandes construções. Então, nós desenvolvemos uma série de verbetes e um dos métodos que nós utilizamos para isso foi através de reuniões, né? E eu tenho a felicidade de ter a professora Mônica aqui, porque ela também esteve envolvida nessas reuniões conosco, junto com a biblioteca. Além dessas reuniões, eu tive uma planilha de trabalho, né, assim como os outros pesquisadores, e ali sim eu registrava os verbetes, mas também eu podia ter acesso a esses negativos de vidro, esses materiais, porque vale entender que muitas dessas obras
foram demolidas, né? Fazem parte de uma outra cidade, a trazer a memória do que o professor Nestor, do professor Nestor e o professor o professor. Ai, gente, desculpa, me deu um branco aqui. Eu vou. O Nestor é o próprio Benedito Nestor Lima de Vilar. Toledo, desculpa. Ele traz no livro São Paulo, Três Cidades em um Século, né? Nós temos uma cidade que ele tem uma característica de um palimpsesto, né? Aquele pergaminho egito em que sempre estamos nos reescrevendo. E o escritório do Ramos está intimamente associado a isso, né? Uma vez que onde tínhamos uma construção, demoliu-se, construiu-se outra em outro estilo, demoliu-se, construiu-se outra. Então, em um terreno podemos ter 4, 5 edificações ao longo de um século. Então, um dos objetivos também dessa pesquisa é dar a entender no lote a lote e mapear ao longo mapear geograficamente onde estão, onde estiveram e as características dessas edificações. Aqui também tivemos um enriquecimento de dados, né? Então, trabalhamos com os dados da biblioteca, porque isso entrou no acervo, no site do acervo, como aqui nós podemos ver nos resultados e na conclusão. Então, é uma pesquisa que ela ainda está em desenvolvimento, né? A professora Beatriz ainda está trabalhando com isso. Um dos desafios maiores que tivemos era justamente trabalhar com a seção de material iconográfico à distância, uma vez que seria extremamente importante estar lá na seção da biblioteca, mas nós conseguimos, é uma grande felicidade que nós temos de ter conseguido vencer esse período da pandemia e desenvolver o trabalho. Então, se vocês entram hoje na seção das coleções, no acervo das coleções, no site da biblioteca, vocês vão perceber que lá nós temos todos os verbetes, nós linkamos, inclusive, esses profissionais aos projetos e alimentamos o banco de dados da biblioteca, né? Colocando informações mais detalhadas acerca desse projeto. E a outra parte é que justamente nós trabalhamos com o SIG histórico. O SIG histórico é o Sistema de Informação Georreferenciada, e para isso nós levantamos onde estão esses prédios, o status deles. Então, muitas vezes o Ramos ele trabalhava com uma reforma, muitos foram demolidos, outros foram ampliados, alguns edifícios também estão em pé, né? Estão aí na nossa cidade, como o Teatro Municipal e outros edifícios. Então, nós trabalhamos com duas ferramentas para fazer esse SIG, tanto a plataforma Omeka, que nós utilizamos com a biblioteca, e também o QGIS, que é um material que é um software, né, que nós utilizamos nas aulas de planejamento urbano, mas nós utilizamos para esse fim. E aí é um trabalho que ele continua em desenvolvimento, e é isso. Obrigada, Luan. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Nossa, tô sem voz aqui. Muito obrigada, Lu. Agora a gente segue Não precisa nem aguardar o minuto da Verônica. Então, já deu para... Ó, agora a gente vai com a apresentação do Fernando Comparini. Oi, Fernando. Oi, gente, tudo bem? Olá, Tive um Fernando. problema no computador, mas consegui entrar no celular. Acho que vai funcionar. Vou ficar com a voz e o vídeo no celular e a apresentação no Tá computador. ótima a transmissão. Acho que deu então, né? Sim. Eu estava com o microfone desligado. Oi, Fernando, eu estava falando aqui sozinha. Desculpa. Bem-vindo. Obrigado. Bom, vamos lá. Bom dia a todos, sou o Fernando Comparini. Atualmente estou no 8º semestre de arquitetura aqui na FAO. E gostaria de agradecer primeiramente pela oportunidade de apresentar aqui o projeto. Primeira apresentação no Ciclusp que eu faço. E é um projeto que eu desenvolvi de setembro do ano passado até agosto desse ano, intitulado Coleções de Projetos, Ensino, Aprendizado, Prática e Difusão, coleção Giancarlo Palante. Foi coordenado pela professora Joana Mello, do Departamento de História e Estética do projeto da FAO.
e sob supervisão técnica da bibliotecária-chefe Gisele Ferreira Brito. Vale destacar também que esse projeto faz parte de uma iniciativa mais ampla da FAO, do acervo, da biblioteca, que visa potencializar a extroversão do material contido nesse acervo por meio de uma plataforma virtual chamada Portal Acervos, e conta com a cooperação de diversos bolsistas, docentes, servidores técnicos, da direção, enfim, e vem recorrentemente sendo contemplado pelo Programa Unificado de Bolsas da USP. Bom, como já adiantado brevemente, o projeto tem como objetivo geral a difusão do material contido no acervo da seção técnica de materiais iconográficos da FAO, no sentido de, como dizer, produzir conteúdos e disponibilizar gratuitamente projetos de arquitetura, materiais gráficos relacionados às coleções de projeto que estão presentes nesses acervos. O intuito é alimentar o portal, que é essa imagem abaixo, portal Acervos, recentemente lançado, já faz uns 2 anos, agora está bastante alimentado, digamos assim, de modo a reunir as bases de dados, enfim, os diversos documentos históricos, projetos de arquitetura, urbanismo, design, tudo em um ambiente virtual, gratuito e de livre acesso. No meu caso, como escopo, tem-se a coleção Giancarlo Palanti, dentre as mais de 40 que existem no acervo, e as quais conduziram a objetivos específicos, né? Em primeiro lugar, houve o desenvolvimento de conteúdos para acesso ao público em geral no portal Acervos, e esses conteúdos foram a produção, seleção de textos, especificamente verbetes sobre profissionais colaboradores e escritórios relacionados à vida e obra de Giancarlo Palanti, que seguiu um roteiro estruturado. E o segundo objetivo foi o enriquecimento do banco de dados do arquiteto Palanti, como forma de produzir um mapa interativo, também virtual, evidentemente, com as localizações dos projetos desenvolvidos por esse arquiteto. Bom, a partir desses objetivos específicos mais definidos, né, foi possível estruturar o projeto em 2 etapas de trabalho também. A primeira, que contemplou a redação dos verbetes biográficos, dos profissionais colaboradores e dos escritórios, teve como base uma ampla pesquisa bibliográfica, já que se tratou de diferentes profissionais, diferentes escritórios, então tivemos que abranger bastante material para produzir esses verbetes. Esses verbetes foram guiados e estruturados a partir de um roteiro estruturado que foi estabelecido em reuniões com professores, com servidores técnicos e os bolsistas. Então foi uma espécie de oficina de redação, né, que definiu a partir de alguns exemplos de verbetes, como esse à direita, na figura 3, algum esquema textual para a produção dos verbetes, então definindo desde tempo verbal, estrutura, lógica, etc. Houve também consultas às peças gráficas que foram disponibilizadas para nós por meio de um drive coletivo, e além disso, toda essa produção foi sistematizada em planilhas para inserção no banco de dados da biblioteca da FAO. A segunda etapa consistiu no enriquecimento da planilha de dados da coleção Palanti, e com enriquecimento, quero dizer que era a inserção de determinados dados para a elaboração do mapa interativo. Então, houve a inserção do endereço de determinados projetos,
coordenadas geográficas, latitude, longitude, a situação construtiva, se o projeto foi de fato construído, foi demolido, se é uma reforma, e também eventuais referências bibliográficas de cada um dos projetos que foi conseguido mapear. Bom, como é a constituição de um mapa interativo, projetos não construídos ou estudos acabaram não entrando, né, nessa etapa. Como os resultados, tendo em vista aquele objetivo principal que eu havia dito, que é dar visibilidade ao acervo da FAO, da biblioteca da FAO, tanto para o público acadêmico quanto ao público leigo, os resultados gerais, meus e dos outros bolsistas, indicam a maior difusão da produção científica da universidade. Só nesse ano, com o auxílio das bolsas públicas, foram mais de 6 bolsistas e, portanto, mais de 6 coleções de arquitetos, o que, ao longo dos anos, conseguiremos, todos juntos, abranger, quem sabe, a totalidade do acervo disponibilizado virtualmente. Dentre os verbetes produzidos na primeira etapa, foram 4 de profissionais colaboradores e 4 de escritórios relacionados ao arquiteto Giancarlo Pallanti, como vocês podem ver na apresentação. À direita, na figura 5, já é um exemplo do verbete de Giancarlo Pallanti, que consta no portal Acervos, e dá para ter uma ideia mais ou menos como é a sua estrutura e quais outros dados que foram inseridos. E quanto à segunda etapa, pode-se geolocalizar, né, completamente 30 projetos, mais de 30 projetos do arquiteto Pallanti, assim como a situação construtiva, referências bibliográficas, e além de mais de 20 ou 30 projetos com dados não completos, parciais, mas que podem servir para outras funcionalidades, dependendo do que for sugerido. Mas, no entanto, quanto ao mapa, ainda não foi possível obter os resultados, já que envolve trabalhos de diferentes bolsistas, profissionais da seção técnica da biblioteca, que são desenvolvidos em diferentes momentos. Mas, mesmo assim, esse exemplo à direita embaixo é um resultado preliminar que foi feito com a coleção Rino Leve, na figura 6 aí, que você tem uma ideia do que constituirá futuramente esse mapa. Então, haverá os pins de cada projeto, com a tipologia, com a situação construtiva, os endereços respectivos e, consequentemente, as referências bibliográficas sobre esse projeto, por aí vai. E, portanto, espera-se em breve que os projetos de todos os bolsistas, que todos os bolsistas geolocalizaram, possam ser inseridos corretamente no mapa interativo, que vai constituir um panorama bem interessante para pesquisa, consultas, ou mesmo para curiosos da arquitetura. Para Fernando, finalizar... só lembrando, falta 1 minuto. Um minutinho? Ah, tá. Obrigado. Vou finalizar. Então, para finalizar, gostaria de dizer particularmente, né, que a iniciativa do portal Acervos é basicamente essencial, eu acho, para a formação acadêmica, para a FAO, para o público em geral, já que ela disponibiliza conteúdo, serviços de modo digital, contínuo, que pode sustentar tanto novas pesquisas, exposições, como é o caso da figura 8, que foi o ano passado, a exposição Rino Leve, que teve uma base muito forte no acervo da FAO, e também outras atividades acadêmicas ou não, já que é um acervo muito amplo. Outra questão que eu gostaria de destacar também é uma atitude, digamos, político-social, na extroversão desse acervo, visto recentemente o sucateamento de algumas instituições parceiras nossas, ou irmãs, digamos assim, como os recentes incêndios na Cinemateca,
no prédio da reitoria da UFRJ, que queimou parte do acervo de arquitetura lá, então é como se fosse uma instituição irmã. Então, acho que mais do que disponibilizar esse acervo, esse projeto de pesquisa faz reconhecer a importância que é a preservação do patrimônio documental no Brasil, sob a guarda de uma instituição pública de ensino. Resta, portanto, mais sincero agradecimento à equipe da sessão técnica, aos professores coordenadores e também aos demais bolsistas. Caso tenham alguma dúvida sobre o trabalho ou queira saber um pouco mais sobre o que foi esse projeto, podem estar em contato comigo, meu e-mail está na tela e obrigado. Muito bom, Fernando. Obrigada. Obrigada, Fernando. De nada, imagina. Obrigada. Agora a gente segue com o Daniel da Silva. Pode apresentar. Bom dia. Oi, Daniel. Eu vou colocar para apresentar aqui. Vocês conseguem ver? Sim, dá para ver. Sim, Daniel. Tá bom. Sim, estamos vendo sim, Daniel. Então, bom dia. Meu nome é Daniel Alves da Silva. Estou no 5º ano do curso de arquitetura da FAUSP. E hoje eu vim apresentar a minha pesquisa intitulada Coleções de Projetos, Ensino, Aprendizado, Prática e Difusão, coleção Jacques Pilon. Foi fomentada pelo Programa Unificado de Bolsas de Estudos da USP, com orientação da professora doutora Joana Médio Carvalho Silva e supervisão técnica da bibliotecária-chefe Gisele Ferreira de Brito. No nosso projeto, a gente realizou algumas... O nosso método de projeto foi muito parecido com o método que o Fernando apresentou. Então, pode ser que algumas das coisas que eu fale sejam muito parecidas com as que o Fernando já apresentou nos slides dele. Mas eu vou tentar trabalhar a apresentação para que não fique tão redundante a quantidade de informações. Bom, para falar do nosso projeto, inicialmente é preciso falar do acervo sob a guarda da Biblioteca da FAUSP. Atualmente, ele se configura como um dos maiores acervos de arquitetura, urbanismo e design, tanto em relevância quanto em extensão. E uma parte desse acervo é composta pelas coleções de projetos, referente a coleções de profissionais representativos, que juntas formam mais de 8.000 projetos diferentes, traduzidos em 400.000 folhas de desenhos. Para promover a difusão desse acervo, em 2019 foi criado o portal Acervos, que visou essa disponibilização online para a comunidade interna e externa do acervo sob a guarda da Biblioteca da FAUSP. Então, como objetivo geral desse projeto de bolsa, temos a intenção de continuidade desse processo de difusão para a comunidade interna e externa do acervo sob a salvaguarda da biblioteca. Com foco na coleção de projetos do arquiteto Jacques Pilon, tivemos os objetivos específicos de elaboração de verbete sobre Jacques Pilon, seus colaboradores e escritórios, e mapeamento de projetos do arquiteto para a criação de um mapa interativo para disponibilização no portal também. Aqui à direita uma imagem do portal Acervos, como ele se configura atualmente. Para falar um pouco mais, antes de falar um pouco mais dos métodos e dos procedimentos, eu gostaria de falar brevemente sobre a trajetória do arquiteto Jacques Pilon. Francês, Jacques Pilon se formou em Paris no começo da década de 1930, e em 1933 se mudou para o Brasil. Em São Paulo, conheceu o engenheiro civil Francisco Matarazzo Júnior e juntos formaram a Pilon e Matarazzo Limitada, também conhecida como Pilmate, na qual Pilon atuou como projetista. Após a dissolução da Pilmate, em 1940, a sociedade rompeu e Pilon passou a trabalhar em seu escritório individual,
criando as empresas Jacques Pilon Engenheiro Arquiteto e Jacques Pilon Arquitetura e Construção, que juntas formaram seu escritório individual. Pouco a pouco, Pilon foi se afastando da atividade projetual e passando a confiar a seus colaboradores que passaram pelo escritório ao longo de seus anos de atividade, contando como colaboradores representativos, como Herbert Duchenes, Adolphe Franz Repp e Giancarlo Gasperini. Coisas muito interessantes a respeito da produção de Jacques Pilon é que, além de ser um arquiteto voltado ao mercado imobiliário, em contraponto a um arquiteto como profissional liberal, a produção de Pilon, nos anos da Pilmate e nos anos iniciais de seu escritório, é marcada pelo caráter fortemente inspirado por linhas historicistas, contando nos edifícios com elementos como divisão tripartite, eixos de simetria e presença de ornamentos. O edifício São Luís, aqui à esquerda, localizado na República, é um elemento representativo desses elementos que eram típicos da produção de Pilon à época. Esse tipo de produção sofreu uma grande mudança com a chegada de Repp ao escritório. Repp, que já tinha tido um contato muito forte com a arquitetura moderna, atualizou as linhas do escritório e aproximou os edifícios da linguagem moderna racionalista que estava sendo praticada em vários lugares da Europa e também aqui no Brasil naquele momento. O edifício aqui à direita, a sede do Jornal Estado de São Paulo, é um exemplo dessa atualização do escritório de Pilon, que foi promovida por Repp e que permaneceu pelo resto dos anos de atividade do escritório. Então, nós nos debruçamos sobre essa atividade profissional, tanto do arquiteto do acervo de coleção, quanto de seus colaboradores, e tivemos como métodos a elaboração de verbetes que ajudassem a contar essa história, mostrando o legado de cada profissional e de cada escritório na produção da cidade, de modo que isso fosse disponibilizado no portal Acervos para consulta da comunidade geral. Então, os verbetes de profissionais tiveram até 2.000 caracteres e o de escritórios até 3.000 caracteres, e pesquisamos principalmente na internet, por conta das restrições da pandemia de Covid, nos apoiamos em sites, teses e em outros lugares que a internet poderia nos propiciar informações. Além disso, como o Fernando já citou também, fizemos o levantamento dos projetos realizados pelo arquiteto nos anos de atividade, com dados como endereço, estado de conservação, se ainda é existente, se foi demolido, se foi construído, e as coordenadas geográficas que buscamos do Datum do Google para fornecer esse mapa interativo que seria posteriormente disponibilizado no site do Portal Acervos. Como resultados, foram feitos um total de 6 verbetes de arquitetos que contam a história não só de Jacques Pilon, mas também de outros colaboradores representativos que que colaboraram com o arquiteto em vida. Destacam-se nomes muito importantes da arquitetura, além de Pilon, como o próprio Repp e o Giancarlo Gasperini, como eu já citei anteriormente, e também foram feitos 2 verbetes de escritórios, que foram os verbetes da Pilmate e as empresas do escritório individual de Jacques Pilon. Foram mapeados um total de 53 projetos que ainda serão disponibilizados no formato do mapa no portal Acervos. Enquanto isso, os verbetes já estão disponíveis para consulta, caso alguém tenha interesse. Além disso, ficam em abertos outras etapas que estavam previstas para o projeto, mas que infelizmente não foram possíveis de serem realizadas por conta da pandemia. Era previsto que nós também fizéssemos a digitalização de documentos ainda não catalogados, que considerássemos mais representativos, mas por conta das restrições de pandemia que não possibilitaram um deslocamento até a FAUSP, essas atividades não puderam ser realizadas. Com a volta do retorno presencial e a possível continuidade do projeto nos anos seguintes, fica aí o potencial
de retomada e de complementação dessas etapas, assim como a revisão das etapas anteriormente realizadas. Então, como conclusões, a pesquisa denota a relevância da produção arquitetônica de Pilon e de seus colaboradores no contexto da formação da cidade de São Paulo no século XX. Pilon deixou um legado que se traduz em uma grande quantidade de edifícios localizados na região central, e sua trajetória abre margem para subsídios para diversas reflexões, pesquisas e debates no campo da arquitetura no Brasil, que vão desde a sua atuação como arquiteto estrangeiro no Brasil, sua vinculação ao mercado imobiliário em vez de atuação como um profissional liberal, e sua arquitetura de caráter inicialmente historicista, que apenas depois de algum tempo iria se atualizar frente à arquitetura moderna racionalista, são alguns dos exemplos de reflexões e subsídios que podem ser adquiridos ao estudar essa localização, ao estudar essa coleção e a sua importância na compreensão da instituição do campo arquitetônico no Brasil e da própria história da arquitetura e da cidade, da formação da cidade de São Paulo. Por fim, como o próprio Fernando falou anteriormente, não por último, mas não menos importante, existe uma importância... Daniel, rapidinho, falta 1 minuto. Tá bom. Existe uma importância gigantesca de caráter político-social na preservação de um acervo tão importante para a arquitetura do país como um acervo da FAUSP. A gente está vendo agora mesmo um sucateamento das instituições culturais, das instituições públicas, uma fuga de acervos de profissionais extremamente importantes para a arquitetura do Brasil. Por isso, é extremamente importante que a gente faça valorizar essas ações de conservação do patrimônio documental, que a gente mostre o quanto isso é importante, como é importante tentar mostrar, tentar fazer desses acervos mais acessíveis para a comunidade, não só interna, como externa também, para que elas se identifiquem e que o acervo os acervos no geral possam ser apreendidos por todos e a nossa cultura seja mais valorizada. É um grande desejo que daqui a alguns anos o portal Acervos esteja muito mais completo e que o acervo da FAUSP seja consultado por muito mais pessoas, tanto internamente quanto externamente. Enfim, aqui à esquerda o portal Acervos, para caso vocês queiram ver os slides dos arquitetos, dos escritórios, e aqui à direita o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram ter algum contato, enfim. É isso, obrigado. Muito obrigada, Daniel. Foi uma ótima apresentação. Obrigada, Daniel. Agora a gente vai com o Gustavo Thiago. Olá, pessoal, bom dia. Deixa eu apresentar aqui. Verônica, você pode me avisar quando der 5 minutos também? Avisa. Metade, para que aí eu acelero, se não der tempo. Obrigada, Daniel, e bem-vindo, Gustavo. Eu estava com o microfone desligado. Entrou. Vocês estão vendo? Entrou? Estamos sim, entrou. Sim. Beleza. Pessoal, eu sou o Gustavo. Atualmente eu sou mestrando em Antropologia Social na FFLeste. E a minha pesquisa de C foi orientada pela professora Gisele Begman na época, em 2020, e foi financiada pelo CNPq no projeto PIBIC. O título é Memória da Ditadura no Conjunto Residencial da USP, de 1963 a 1968, especificamente sobre a exposição de material subversivo realizada por militares na época. Vou contar um pouquinho a história do CRUSP para eu conseguir chegar nessa exposição de material subversivo. A ideia eu utilizei os métodos de pesquisa em acervo, de pesquisa
também junto aos ex-moradores, então entrevistas e outras informações pessoais que eles ofereceram também. Então tiveram acervos que eram privados. Esse aqui é o espaço atual, né, da cidade de São Paulo. Esse é o conjunto residencial da USP dentro da cidade universitária. Essa é uma foto de 1940, antes da construção da cidade universitária, que dá para a gente ver os meandros do Rio Pinheiros, que é a ponte da saída da Politécnica ali, de Jaguaré. Em 1954, já com o início da construção da cidade universitária, no seu primeiro projeto, né, inicial, esse projeto foi alterado radicalmente. Aqui já tinha parte da raia, de onde eram retiradas a areia utilizada na construção de diversos edifícios. Aqui já a construção da reitoria, que foi o primeiro prédio que foi edificado na cidade universitária. Uma foto de 1962 com vistas para a construção do CRUSP nessa área. Essa aqui é a vista da história e da geografia em direção ao CRUSP. Essa é uma das fotos da construção do CRUSP. O CRUSP, no total, o projeto inicial eram 12 edifícios e 6 deles foram construídos em concreto armado e os outros 6 em estruturas pré-fabricadas. Foi o primeiro edifício na cidade de São Paulo com estrutura pré-fabricada, e aí eram para ser todos os prédios com essa estrutura. No entanto, a reitoria preferiu fazer parte deles de concreto armado, porque como seria uma única empresa, a construtora, ficaria tudo na mão dela e seria um risco para a construção de todos os prédios. Eles precisavam acelerar, foram uma série de dificuldades burocráticas com a empresa também, então decidiram construir os 6 primeiros prédios em concreto armado e os 6 últimos em pré-fabricado. Né? Então, do bloco G para frente são estruturas pré-fabricadas, para trás são concreto armado, do A até o F. O projeto é do Eduardo Knish de Mello e do Joel Ramalho Júnior e do Sidney Oliveira. O projeto inicial previa uma estrutura diferente do que foi executado. Na época, tinha um terraço que era compartilhado por 2 apartamentos, então era uma divisão um pouco diferente do que foi executado. É um projeto modernista, enfim, pensado não só para a moradia, mas também para a convivência dos estudantes no local. Os prédios eram de pilotis e tinham uma vivência extremamente diferente do que é o CRUSP atual, com as reformas que foram feitas ao longo do tempo, né? O prédio foi totalmente descaracterizado, tanto internamente quanto no seu térreo, né? O térreo foi totalmente tampado, então você não consegue ter uma visão ampla pelos prédios, né? Então você não tem uma permeabilidade da visão ali na parte térrea dos prédios, como foi pensado pelos arquitetos. A parte interna era revestida toda de madeira e era um dormitório para 3 estudantes. Tinha uma sala de estudos, a cozinha era compartilhada, assim como é hoje. Tinha uma lavanderia também em cada prédio. Então era bem diferente do que é o CRUSP atual. Não sei se vocês conhecem, mas o CRUSP sofreu alterações grandes nos anos 90, nos anos 80 também. Gustavo, nossa, estou sem voz, desculpa. Faltam 5 minutos. Ok, muito obrigado. Isso aqui é uma foto da época do quarto dos estudantes. Isso aqui também, de 1960. Aqui os espaços de convivência. São fotos pessoais do acervo pessoal também, de alguns dos moradores com quem eu falei. Esse aqui é uma foto da revista Acrópole. Aqui são os prédios que ficaram posteriormente para serem construídos. Aqui um pouco
da descrição aqui do centro de vivência, aqui da lavanderia, do desertinho, das quadras que entre os prédios, então dessas áreas de convivência que foram feitas e que hoje são as colmeias, né? Então, para falar especificamente desse período da ditadura militar e do início da construção do CRUSP, o CRUSP foi terminado em 1963, inicialmente ele foi ocupado pelos atletas do Pan-Americano. Em 1963 ocorreu a primeira ocupação do CRUSP, a reitoria não entregou de imediato o CRUSP para os estudantes, então houve uma demanda por parte deles e uma ocupação do CRUSP. Em 1967 ocorreu a formação da URC, que é a Associação Rafael Cauã, formado pelos estudantes, pelos moradores do CRUSP, mas também enquanto uma entidade estudantil que reivindicava outras questões para além da moradia. Em 1967, ocorreu a ocupação do Bloco F, então os blocos eram construídos e ocupados sucessivamente. A reitoria ela não disponibilizava esses prédios de imediato, então foram ocorrendo diversas ocupações. Após essa ocupação de 1967, alguns estudantes foram perseguidos pela reitoria, eles foram expulsos da universidade. Então, os estudantes fizeram uma série de protestos em agosto, e em um deles eles entraram dentro da reitoria, pegaram os arquivos onde eram fichados os estudantes do CRUSP e queimaram esses arquivos entre os prédios. Diversas outras atividades eram exercidas ali no CRUSP, eram, enfim, feitas pelos estudantes. Um deles é o Teatro do CRUSP, que faziam peças que eram críticas à ditadura, críticas a uma série de valores ali da sociedade brasileira. Aqui uma delas tem uma mulher acorrentada, né, quase que numa sessão de tortura, engolindo um crucifixo. O show do CRUSP era um show que era feito pelos estudantes e era apresentado em outras universidades também. Eram diversas sketches, assim, críticas também ao período e à universidade, aos moldes da universidade na época. A Banca de Cultura era basicamente um sebo que acontecia ali no CRUSP. Os estudantes podiam pegar diversos livros. Em 17 de setembro, já pulando aqui, em 17 de setembro de 68, ocorreu a Operação CRUSP, que basicamente objetivava investigar as atividades políticas que ocorriam no âmbito da residência estudantil. O CRUSP se tornou o centro da vivência estudantil na USP e do movimento estudantil na USP, depois que foi fechado a Maria Antônia em outubro, depois do conflito com o Mackenzie ali na Rua Antônia, né, a Batalha da Maria Antônia. E aí o CRUSP virou o centro dessa atividade política na USP. Então, também virou o foco dos militares. E então ocorreu essa Operação CRUSP. Esse aqui eram os objetivos da operação: revistar os apartamentos, achar os mimeógrafos, aprender todo o material subversivo, enfim, que tem a descrição de uma série de coisas, levantar os líderes sindicais que existiriam ali, né? Supostamente existiriam. E aí foi produzido com isso o inquérito policial militar após essa operação. A operação, de fato, entrou dentro do CRUSP, revistou uma série de revistou os apartamentos dos estudantes, coletou uma série de materiais, então foi feito esse inquérito policial que descrevia as atividades que ocorriam ali. Por exemplo, a Banca da Cultura, dizendo que existiam livros de guerrilhas, denominados cadernos de estudos, todo tipo de literatura dissolvente dos costumes nacionais, propaganda do materialismo e sexualismo, procurando como objetivo atingir a conscientização política dos residentes do CRUSP. Tinham outras descrições também, como o show do CRUSP, então aí tinha parte das sketches, né, que eram críticas à ditadura. Um outro capítulo Gustavo, um minutinho. Um minuto, né? Beleza. É a da dissolução dos costumes, falta de pudor, promiscuidade, degradação moral, dissolução dos costumes da família brasileira. Então, tinha uma série de acusações ali em relação aos estudantes. Um cartaz com os dizeres: virgindade causa câncer, enfim. Isso aqui é um esqueminha que eles fizeram.
também dentro do inquérito policial. Isso aqui são a lista dos presos. Foram presos cerca de 700 estudantes e levados para o presídio do Carandiru. E aí, um mês depois, já estou acabando, tá? A amostra de material subversivo foi realizada na rua 7 de abril, na sede do Diários Associados, e essa amostra de material subversiva foi feita com a coleta desses materiais, né, com esses materiais coletados pelos militares. Então foram expostos livros, foram expostos cartazes do Che Guevara, livros que eles achavam no quarto dos estudantes. Tinham livros que um dos estudantes conta, tinham livros vermelhos, só porque eram vermelhos, porque estavam escrito bombas, por exemplo, estavam lá, mas aí você abriu o livro, era um livro de bombas hidráulicas da cor vermelha. Então tinha uma série de coisas ali que foram construídas, né? Foi um discurso construído através desses objetos para mostrar a possível subversão desses estudantes ali para a sociedade paulistana da época e para justificar esses atos de intervenção nas universidades, né? Então, a minha pesquisa, basicamente, para entender, essa aqui é a inauguração da exposição e uma foto da exposição. Basicamente, é para entender esse movimento de seleção desses materiais e de formulação dessa exibição, dessa mostra, para mostrar esse imaginário do movimento estudantil, né? Tanto da visão dos estudantes que presenciaram aquele fato e que hoje estão vivos e podem contar um pouco disso, quanto pela visão dos militares também, né? Como é que circula essas imagens do sujeito revolucionário na época, através dessas imagens e através desses objetos. Então, como se constitui esse arquivo, né? Pensando nesses processos de classificação e seleção, e as perspectivas de um poder que obriga a colocar essas vidas desses estudantes para convencer algo, para se convencer a sociedade de algo através desse inquérito policial, através dessa exposição, né? Então, basicamente é isso, gente. A gente pode conversar um pouco melhor depois. Foi um pouco corrido, mas muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Gustavo. Muito interessante. Agora a gente segue com a Jéssica Goulart para finalizar a mesa. Oi, bom dia. Eu vou começar a apresentar agora a tela. Bom dia, Jéssica. Bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Está aparecendo? Peraí que agora eu esqueci. Ok. Está aparecendo normal? Para vocês? Sim. Ótimo. Essa é a minha pesquisa, o título dela, Levantamento Crítico dos Projetos Expográficos das Bienais Internacionais de Arquitetura de São Paulo. Eu sou a Jéssica, eu sou aluna de design do 6º semestre e essa pesquisa foi orientada, está sendo orientada pelo Eduardo e tem apoio da FAPESP. Para começar, eu vou falar dos objetivos. Dado a recente inauguração da plataforma digital da IAB, esse trabalho busca fazer um levantamento desse acervo dos documentos das bienais de arquitetura, fazendo uma análise crítica da expografia, levando em consideração os métodos, materiais e a relação principalmente com o projeto gráfico e a curadoria do projeto. E vale falar sobre como as bienais internacionais de arquitetura de São Paulo começaram com um importante espaço de debate, né, da profissão da arquitetura e o trabalho em si, mas ela se expandiu para outros campos, para outras questões mais culturais e políticas com o decorrer do tempo. E nessa... ela se expandiu para outros campos, no caso... Meu Deus, por que eu esqueci? Tudo bem, desculpa. Mas falando como a história
do design, o design e as exposições, no caso, que é o foco dessa pesquisa, como as exposições são essa relação entre as coisas, as ideias e as pessoas, e é o que acontece nas exposições. E essa pesquisa está vinculada ao projeto maior de cultura visual, história intelectual, arquivos e coleções de arquitetura relacionados às exposições. E aqui nesse slide eu trouxe alguns exemplos dos arquivos que tem nessa plataforma da Bienal, da primeira Bienal, o cartaz, um registro fotográfico e um pedaço do catálogo. Seguindo para os métodos e procedimentos da pesquisa, a primeira começou com uma sistematização da documentação primária, ou seja, dos arquivos que estão lá. Então, foi realizada uma ficha para poder fazer uma sistematização mais constante e ordenada. E dentro dessa primeira etapa foi encontrado algumas dificuldades, como a ausência de informações, como nomes de responsáveis, ou então a própria materialidade das peças, pois é um arquivo digital e, devido à pandemia, não foi possível visitar o arquivo pessoalmente ainda. E, seguindo para a próxima etapa, foi feita uma relação de nomes dos envolvidos, ou seja, de designers, de arquitetos, de produtores gráficos, de gráficas, envolvidos na produção dessas peças e também da expografia do evento. E essa parte da pesquisa dos envolvidos foi feita pela documentação, pela sistematização da documentação da Bienal, mas também em pesquisas na internet e no arquivo da Fundação Bienal, que tem bastante informações sobre nomes de pessoas envolvidas. E depois foi feita uma análise dos projetos gráficos dos boletins da IAB, com questionamento entre a relação entre o projeto gráfico institucional e o projeto gráfico dos eventos, se existia alguma relação. Aqui eu trouxe como exemplo os cartazes os arquivos da terceira Bienal, de 1997, o cartaz, que não tem autor, a capa do catálogo, as plantas do evento, que eram usadas como uma espécie de guia, né, para os visitantes, e um registro da época, e também o catálogo, um boletim da IAB, a terceira edição, de 1997, para comparar. Seguindo para os resultados parciais, a gente conseguiu entender que existe uma maior coerência entre as peças gráficas e a expografia nas últimas bienais. Aqui, então, alguns dos projetos que mais se destacaram estão nesse aspecto. Aqui que eu coloquei da quinta, da oitava, da 11ª e da 12ª. Na reunião e organização dos nomes foi possível fazer um documento com mais de 80 nomes de envolvidos, com gráficas, produtores gráficos, designers, escritórios de arquitetura, escritórios de design, e a relação deles com a Bienal em si, porque muitos já estão constantemente presentes no projeto da Bienal, e foi interessante entender isso. E também foi destacado que não há muito um relacionamento entre os boletins da IAB e as bienais. Isso. E para finalizar as conclusões parciais da pesquisa, porque ela está na metade ainda, ela está em andamento, é importante destacar que mudanças na estrutura das exibições e na organização da Bienal, como a cisão entre a Fundação Bienal, a mudança da presença da Bienal não mais apenas em um edifício, mas distribuída pela cidade em 2013, e o recente concurso de curadoria em 2019, eles afetam o projeto em si, não somente a curadoria, como ocorre, mas também a expografia em si, e as peças gráficas acabam sofrendo também
com essas mudanças. Apesar da resposta negativa da relação entre os boletins e as peças gráficas do evento, foi importante para entender um pequeno panorama gráfico entre 1973 e até 2009, que é onde os boletins, até 2010, é onde que os boletins eles param de ser, não, é onde eles param de ser disponibilizados, e também entender a profissão do arquiteto e a relação do instituto com isso tudo. E devido a uma exposição não poder ser coletada e guardada, ela só existe nessas peças e também na memória das pessoas. Pretende-se realizar entrevistas com a organização da IAB e também com os envolvidos daquela planilha anterior, para poder saber mais sobre os eventos e essa relação entre a tipografia e as peças gráficas. E também pretende-se fazer uma análise mais precisa da recepção crítica do período. E aqui eu trouxe uma das exposições que se destacaram, a 8ª Bienal, porque ela reflete aspectos dentro da tipografia, dentro da curadoria, dentro das peças gráficas. Ela parece ser mais harmônica entre todas essas questões. E aqui temos as referências bibliográficas. Muito obrigada pelos presentes. Aqui está meu e-mail. E eu acho que é isso. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada. Faltou ainda um minutinho para Obrigada, você. Jéssica. Foi bem rapidão. Foi ótimo tempo. Muito bom. Dá uma ótima conversa aqui. Então, nós temos até aqui, até as 9h50, é isso, para poder fazer os comentários, né? Então, eu acho que poderia começar pela Renata. Pode ser, Renata? Claro, pode ser sim, Mônica. Muito obrigada. E era bom também que a gente comentasse e depois os nossos desse um retorno, né, para os próprios estudantes, né? Sim. Eu vou comentar um pouco no geral, situando também um pouquinho dos resumos que eu li de vocês. Eu queria parabenizar a todos pelas apresentações, pelo cuidado com que prepararam tudo. A gente sabe o quanto trabalho isso demanda, né? E o quanto é importante sintetizar, né? Então, os resumos bem feitos, o trabalho com os slides e também a questão da pandemia, né, em que vocês colocaram todos os desafios que tiveram que enfrentar nesses anos para poder fazer, cumprir os objetivos dos projetos de vocês, que foram todos muito interessantes, né? A gente tem aqui um conjunto desses acervos e abordagens museográficas, um conjunto de pesquisas, né, que abarca principalmente, né, 3 pesquisas sobre o acervo da FAUSP, que alimenta essa biblioteca. São pesquisas de grupos já consolidados, né, projetos PUB que envolvem outros estudantes também, que os professores de vocês coordenam, como vocês disseram, com apoio da supervisão da biblioteca, da Gisele Brito, da própria diretoria da FAO. Temos esse projeto também, o último, né, que alimenta esse acervo do IAB, né, também importante, com um projeto maior do Eduardo. Temos aqui um estudo de caso, pesquisas, né, também da FAPESP, como essa última que eu mencionei, da Jéssica, como a primeira da Júlia, né, que é super interessante também, sobre a Casa Museu. Aí são casos exemplares, né, de problemáticas importantes hoje, né, e questões bastante relevantes quanto a todas essas temáticas de acervos e museus. Então, eu vou comentar um pouquinho
para que vocês a gente possa estabelecer essa conversa e fazer algumas sugestões, né? Para a Júlia, adorei o seu trabalho, Júlia. Me interessa muito a questão da casa-museu, o caso da Emma Klabin, e eu queria já fazer uma provocação, pergunta, se você chegou a olhar, não tem como a gente não pensar na Casa-Museu Eva Klabin, no Rio de Janeiro, né? Como isso poderia ser interessante de você trazer, né? Como foi construído a montagem dessa Casa-Museu da Eva Klabin no Rio e da Emma em São Paulo, né? Também no título, né? Não sei se eu agora não vejo o resumo, mas aqui nas mesas, né? A partir de um estudo de caso. Aí eu colocaria 2 pontos, né? A Casa Museu Eva Klabin em São Paulo, né? E quanto aos títulos, também eu sinto um pouco isso, né? Coleções de projetos na FAUSP, na biblioteca da FAUSP. Então, só para, né? Porque os títulos são algo importante, vocês vão usar em publicações que vocês vão fazer, com certeza, artigos, etc. Então, tenho um cuidado de detalhar muito. Eu não sou de São Paulo, então, muitas vezes eu vejo os títulos, né? De tal coisa, digo, será que sou em São Paulo? Deve ser em São Paulo, né? E eu digo, coloca São Paulo, né? Porque hoje a gente sabe, tem um universo de pesquisas e trabalhos, né? Que abarcam além de São Paulo, então acho importante também vocês situarem essas pesquisas, assim como os projetos que apoiam. Então, eu senti também falta no resumo, que aqui todos comentaram, né? Bolsa PIBIC, CNPq, FAPESP, da Júlia está mencionada, mas eu senti falta no resumo, me dizer se era um pub, né? Às vezes está também, os 2 estão mencionados, um outro não está exatamente, então um pouquinho também para vocês mencionarem, porque são coisas muito importantes, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, eu vou colocar para que vocês insiram, né, os números dos processos, onde começou a bolsa, quem é que está financiando essa pesquisa, todas as pesquisas aqui, que bom, né, são financiadas por órgãos, né, ou pela própria USP. Então, a primeira questão para Júlia é se ela olhou esse outro caso, né, e o quanto poderia ser importante também situar essa experiência. A Casa Museu Klabin, né, ela trabalha muito com a Unifesp. Eu tenho trabalhado muito com os alunos, e você falou das visitas mediadas, que são hiper interessantes, porque há uma coleção asiática importante, né, Júlia? E você mostrou alguns objetos, a gente tem trabalhado, e essas visitas mediadas, o acesso aos jardins, né, todas essas relações, e trabalhando junto com a universidade, o Grupo de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo, né, tem obtido bastante resultados, quanto também a ida, né, e a conversa com os pesquisadores. Então, isso poderia estar inserido aí nessa sua conversa sobre os educadores, pesquisas, etc., que você mencionou, acho que na segunda parte da sua apresentação. Eu também conheci, não sei, o estado da questão no Brasil em geral, não estou lembrando de outros, mas com certeza existem outras casas museu, né? Mas lembro agora que eu fui a Portugal, tem muitos casos, né? Anastácio Gonçalves, no Casa Museu Medeiros de Almeida, várias, né? Em Lisboa, no Porto, que poderiam também te dar elementos para fazer essa análise crítica da Casa Emma Klabin. Quanto aos projetos, né, como eu falei, das coleções de projeto, né, da FAO, tanto a pesquisa do Luan, do Fernando, da Daniela, parabéns, né, para todos, super bem
a apresentar todas os processos, né, os passos desse projeto que já estão, né, definidos, né, porque já vem de uma continuidade, vocês vão dar oportunidade, né, para outros alunos também continuarem. Então, acho que a Mônica pode comentar muito melhor do que eu, como mencionaram, ela acompanha de perto, né, tudo isso, e isso incentiva, né, incentiva outras pesquisas, com certeza, de outros arquitetos também. Queria só fazer uma observação aqui quanto ao Pilon, coleção Jacques Pilon, Daniel, só para você, talvez você tenha, acontece muito, né? A gente está pensando uma coisa, escreve outra, mas no seu resumo você coloca ele como italiano, talvez fosse, teve esse momento para você dar uma olhadinha no seu resumo. Foi um erro no resumo, acontece. Sim. Uhum. Acontece bastante, e a gente sabe disso. Que mais que eu podia comentar? Então, esses eu vou deixar para a Mônica falar um pouquinho mais da importância desses trabalhos de vocês e ver exatamente o que poderia, né? E acho que gostaria de saber, né, como vocês pensam, né, em continuar, porque com certeza deve ter surgido, né, de repente fazer um trabalho, uma pesquisa específica sobre sobre esses arquitetos, né, propor algo novo para a FAPESP, ou no futuro um mestrado, não sei, gostaria de saber, né, o que essa pesquisa provocou nesses jovens pesquisadores, para propor outras iniciativas mais específicas, além do projeto da Biblioteca da FAO. Quanto à pesquisa do Gustavo, que eu já conheci, eu acho, né, Gustavo, você acho que apresentou no seminário de História da Arte que a gente fez em janeiro, e acho muito interessante, muito importante também você trazer, né, até pela situação atual também, que enfrenta o CRUSP, e você coloca como um dos objetivos, né, essa exposição. Aí queria saber, né, se você pensa, como você pensa exatamente, ou se já passou na sua cabeça sobre o projeto mesmo museográfico, onde você gostaria de fazer isso, onde você acha que teria um impacto, quanto também a questões atuais, né, políticas, e da própria universidade. Quanto às entrevistas que você fez, também fiquei curiosa de saber se você teria como fazer uma certa estatística, né, que talvez fosse importante, né, desses anos, quem realmente vivia no CRUSP, né, e a gente pode pensar numa larga duração de tempo, né, quanto isso foi modificando depois, né, desse período. Eram mulheres, eram pessoas, eram paulistanos, eram pessoas de fora, o que aconteceu com essas pessoas, né, quanto tempo eles frequentaram, como foi. Você mostrou, achei lindo também essa questão do teatro, né? Seria um desdobramento, o teatro, os shows, todo esse universo que foi realizado através dessas pessoas que habitaram, né, esse espaço tão importante nessa época tão difícil. E terminando aqui, então, se você puder comentar um pouquinho. E voltando só para os projetos, eu anotei aqui, esqueci de falar para vocês, mas fiquei também com essa ideia, alguém mencionou, né? Acho que é o aluno da Bia, Luan, né? Que está trabalhando com georreferenciamento também, então fiquei curiosa em saber se os outros dois projetos também, né, um pouco localizam no mapa essas contribuições desses arquitetos, se eles são todos na capital, São Paulo, se há contribuições no interior, fora do território paulista, etc., se há
esse cruzamento, né, de dados georreferenciados para uma visão mais amplificada da atuação desses arquitetos e desses grupos de trabalho, escritórios, etc. E a mesma coisa desse levantamento crítico dos projetos expográficos das bienais internacionais da arquitetura de São Paulo, né? Fiquei também pensando quem eram esses arquitetos, como era, de onde eles vinham, um pouco também fazer essa espécie de georreferenciar até para também entender, né? As nossas relações, por exemplo, com a América do Sul, se existe, eram mais arquitetos, né? Como essa Bienal foram montadas, quem eram essas figuras que frequentaram a Bienal. Acho que é um pouquinho, isso é mais para vocês também comentarem, para a gente ouvir vocês. Muitíssimo obrigada, aprendi muito, são dicas, né? A gente vai sempre limando, né? Lixando nossos projetos, eles podem sempre melhorar, a gente conversa para isso, né? Para poder, falo sempre para meus alunos, não se espantem, porque projetos em todos os níveis vão ser, né, sempre colocadas, né? Ah, você pensou nisso? Você fez tal coisa? Então é um pouco isso que a gente quer, que eu quero trazer para vocês. Que vocês continuem, né, nas pesquisas, vocês são super talentosos todos, são todos de parabéns, adorei ouvir vocês, parabéns por ter enfrentado também, né, esse momento de falar aqui remotamente, que a gente sabe que não é nada fácil. Então, estão todos de parabéns por terem cumprido mais essa etapa, né, da pesquisa de forma excelente. Obrigada, gente. Bem, eu acho que melhor, talvez, emendar e vocês respondem a nós duas, enfim, minhas considerações. Muito obrigada, Renata. Eu acho que ela já apontou várias questões que eu gostaria de comentar, né? Eu acho que a gente teve uma leitura interessante, mas eu tenho alguns outros aspectos, né? Primeiro, de fato, dar parabéns a vocês. Eu acho que vocês mostraram uma habilidade de pesquisadores, né? Eu acho que isso é super importante, e revelaram justamente seus processos de pesquisa. Isso aqui foi muito interessante, como essa troca, né? Eu acho que esses encontros, não só a experiência de poder de síntese é super difícil, não é fácil, né? Requer, de fato, um domínio muito grande daquilo que vocês pesquisaram, né, desse processo. Então, eu acho que é isso que eu queria ressaltar em algumas apresentações, porque tem duas questões muito interessantes. Uma é o quanto vocês desenvolveram como processo de pesquisa, que isto é um aprendizado, e o outro do conteúdo que está sendo pesquisado, né? Então, eu percebi na fala de vocês, alguns um pouco a preocupação de expor mais o seu processo de pesquisa, que eu acho que era esse, talvez, o objetivo do Cicusp, e outros também o que foi o conhecimento adquirido com esse processo de pesquisa, né? Então, acho que tem essas duas frentes aí que eu queria, então, destacar um pouco. Primeiro, como nós estamos trabalhando com pesquisa, seja de acervo através de casas, né, de instituições, ou de acervos como o da FAO, ou o da Comissão da Verdade, e de depoimentos orais, como foi o trabalho aí do Gustavo, eu queria dizer da importância disso. Gente, eu ainda estou abalada e chocada com a notícia do que o acervo de Lúcio Costa foi para a Casa de Arquitetura. É uma perda irreparável. O acervo do Lúcio Costa é parte não só da história da arquitetura brasileira, é parte da história brasileira. É inconcebível essa transferência desse arquivo para a Casa de Arquitetura. Tem, inclusive, documentos de quando foi o Lúcio Costa foi um dos primeiros, né, e criadores do IPHAN, né? Então, toda a trajetória dele do IPHAN, documentada disso, foi tudo, né, para a Casa de Arquitetura. É uma perda irreparável.
já tinha sido a do Paulo Mendes da Rocha, e agora a do Lúcio Costa é de uma magnitude irreparável. Então, esses trabalhos todos revelam a importância que se tem de trabalhar com a questão dos acervos, né? Então, eu quero aqui, enfim, parabenizar todos vocês por esse esforço, porque estamos dando, né, revelando a importância disso no conhecimento, né, para a história do país, enfim, para tudo, né? Eu acho que isso, e no processo de conhecimento de cada um de vocês. Certamente, vocês que se dispuseram a essas pesquisas vão ter uma base, né, para enfrentar a vida profissional em outras condições, né? É um desafio, né, essa pesquisa, e eu acho que isso os coloca em outro patamar, né? Então, e o que vocês desenvolveram aqui, tá? Eu vejo que o Gustavo já está desenvolvendo, já está no mestrado, né? Enfim, foi feita uma pesquisa, mas já está mestrando lá na FEFELESH. São isso, caminhos que se abrem, né? Outras possibilidades, pode ser na pesquisa, na trajetória prática, profissional, de projeto, ou no serviço público, onde quer que mas é um conhecimento, de fato, uma experiência que vocês só vai acrescentar para todos vocês. Bom, aí entrando em cada um dos casos, né, Júlia, eu acho que você, como síntese, seu trabalho foi perfeito, né? Você conseguiu, naquelas duas, nas suas pranchas, né, quando você coloca, inclusive, o resumo que você fez, né? Tá vendo? O seu interesse era a ocupação pós-uso, né? Ou seja, mas você teve todo esse aproximação histórica, enfim, das condições, o que é uma casa-museu, tem trabalhos muito importantes, tem um trabalho, inclusive, que foi um seminário feito pelo CPC, que era habitação como patrimônio cultural, que uma das falas era justamente as casas-museu, que foi, enfim, quem apresentou, acho que foi a Cláudia Carvalho, que trabalhava na Casa Rui Barbosa, lá no Rio de Janeiro, enfim, que trouxe uma contribuição muito interessante. Se você pegar os registros, isso, na revista do CPC, você vai ter alguns elementos, né? Mas, realmente, a sua síntese está muito bem elaborada, porque você consegue colocar tudo naquelas informações, ou seja, é esse poder de síntese que dá um pouco o domínio que você tem, né? Não só da sua pesquisa, mas de todo o conteúdo, e qual é a sua questão, né? Então, quando você fala, quando tem um bonequinho, a questão da acessibilidade, então, aonde está a sua questão? Porque a pesquisa é um universo, como vocês se depararam, infinito, né? Mergulhar num arquivo, você pode, desde uma determinada obra específica, a trajetória do arquiteto, a conservação, na diagramação, como a Jéssica levantou, a história política, a história estudantil, né? Como é o caso do Gustavo, enfim. Então, a sua questão estava muito bem definida, que era a questão da ocupação pós-uso, e você consegue fazer uma síntese muito apurada, né, no seu trabalho. Eu acho que, de fato, está super contemplado aí, né? Eu acho, o Luan, você teve, então, o seu trabalho, você tem uma carga muito grande, você levantou o Ramos de Azevedo, de fato, é um universo, né? E eu acho que você se concentrou na sua apresentação justamente, talvez, naqueles aspectos um pouco mais conhecidos, talvez difundidos. Por exemplo, você fala, são quase 500 profissionais que trabalharam lá. Não sei, quando você tem um levantamento, eu sei de não sei quantos escritórios ou de quantos profissionais que colaboraram com o Ramos de Azevedo, né? Você tem já levantado, de tantos, nós temos levantados não sei quantos, né? Nós estamos isso. Isso também, essa síntese, favoreceria, por exemplo, para você dar esse panorama, vislumbrar o quanto ainda temos para pesquisar em relação ao Ramos de Azevedo, que tem, né? É uma pesquisa infinita, enfim, a própria Bia Bueno vem se dedicando há muito tempo sobre isso, e é um universo ainda a ser explorado, né? O Fernando, né, com o trabalho aí do Palante,
É isso, né, Fernando? Fernando é do Palante, isso, porque depois eu conto do Daniel, que é do Jacques Pilon, os dois orientados pela Joana Mello, que são os trabalhos, né, e a Joana ainda tem o Ricardo Severo também, que a gente gruda o nome da pesquisadora com os trabalhos, né? Mas, enfim, isso é um trabalho mais coletivo, tanto Luan, Daniel e Fernando, que é muito interessante isso, né? Essas frentes que dão um pouco... Tem os laboratórios também de pesquisa, que são esses trabalhos mais coletivos, que é um pouco diferente do trabalho, por exemplo, da Jéssica e talvez do Gustavo, né? Ou mesmo da Júlia. Mas o Luan, o Daniel e o Fernando, nesse trabalho coletivo, é muito rico isso, né? Aqueles encontros que a gente fazia, a troca, porque a pesquisa, a troca de informações, por isso que essa reunião do Cicusp é super importante, porque essa troca, né? Não pode ficar, quando você faz uma coisa só isolada, você fica achando primeiro que os problemas são só seus, primeiro que você... E como essas informações se cruzam e enriquecem o trabalho de todos, né? Então, eu acho isso uma coisa muito importante e o que vocês trouxeram aqui foi muito, muito bom, né? Então, eu acho que esse universo de pesquisa coletiva aqui, do trabalho do acervo, é muito interessante. Então, comentando, eu acho que, Luan, de fato, você tem é muito difícil sintetizar isso, né? Mas eu acho que você... a sua síntese poderia revelar mais aspectos, né, desconhecidos, vamos dizer, que desse uma pista para novas pesquisas, como foi, né, o caso que o Fernando, por exemplo, trouxe isso, né? No seu universo, você também valorizou, eu achei isso muito importante na sua fala, dessa importância desse trabalho de pesquisa numa universidade pública, num arquivo público, no que isso resulta, né? E trazendo também aí as relações com Palante, por exemplo, você fala, né, da Lina, você escreve lá, você já faz essa liga, né? Você trouxe essas pistas que suscitam novas pesquisas, né? Então, acho isso muito importante. Achei, enfim, a sua exposição muito objetiva também, né? E o Daniel, você trouxe, além da pesquisa, muito da trajetória do Pilon, né? Quer dizer, não só o que você aprendeu também além da questão da pesquisa, do seu personagem aí pesquisado, né? Então, quem foi, de fato, esse Jacques Pilon, o que ele... como é que ele transitou, o que ele montou em São Paulo. E esse mapa que está sendo construído, nós vamos conseguir mapear São Paulo, isso era um sonho que eu tinha desde que eu entrei na FAO, né? Inclusive cheguei a apresentar um projeto FAPESP para você, rua a rua, enfim, todos esses elementos que ficam perdidos não, ficam referenciados apenas nos trabalhos acadêmicos, mas que pudessem revelar isso de uma forma mais, que é o que o acervo está fazendo através desse georreferenciamento. Nesse mapa, a hora que você clica no mapa, você sabe que projeto foi feito, quem está ali, quem foi o autor, quem foi... Quase que nós vamos ter São Paulo mapeada. Isso é incrível, isso, né? E eu me lembro que um parecerista desse projeto que eu apresentei, que era justamente tentar coletar de todas as pesquisas que eu já vinha fazendo, desde os tempos de prefeitura, de PH, onde eu trabalhei, eu tinha uma coleção de informações sobre um patrimônio construído de São Paulo, disperso em várias pesquisas. Quando eu quis sintetizar, a FAPESP respondeu, disse que o parecerista falou que isso não era um trabalho de pesquisa. Né? A ideia da síntese não era, então, que ele não poderia, né, que eu não poderia desenvolver, ou seja, era só a primeira etapa, que seria e não a sistematização. É que é um equívoco aí, né, de quem leu o projeto. Mas, enfim, é o que vocês estão fazendo. Então, eu acho isso fantástico. E o do Gustavo, que está baseado na comissão, acredito eu que esteja muito na Comissão da Verdade, eu acho que tem aí algumas referências, por exemplo, tem 2 trabalhos que, aliás, né, a coleção não está conosco, mas, embora o nome da nossa biblioteca seja Eduardo Nizio de Mello, não sei se você reparou isso, Gustavo, mas o nome da nossa biblioteca é Eduardo Nizio de Mello, que é um dos autores do projeto do CRUSP. O acervo do Nizio de Mello está na Belas Artes, né? Porque ele foi professor lá também, e, enfim, e acabou ficando por lá. Porém,
tem 2 trabalhos acadêmicos muito interessantes que talvez te interessem aí nessa organização, porque eu vi que você estava também interessado, né, em estudar o próprio CRUSP, como ele foi construído e tal. Tem o trabalho da Aline Sanches e tem o trabalho do Fernando Montenegro, que, inclusive, é neto de Eduardo Nisi de Mello, fez mestrado e doutorado sobre o Nisi de Mello. Acho que, para informações aí do próprio CRUSP, pode te ajudar, né? E toda essa trajetória aí política, né? Eu acho que o método da questão das entrevistas, de como você está organizando, acho que isso, enfim, é muito revelador e que essa exposição, o catálogo tem que circular por aí. A ideia de ser uma exposição itinerante, nos vários, lembrar que a USP tem 7 campi, né? Só para circular no campo da USP já é, né, muita circulação. Então, eu acho que isso você poderia, talvez, até ver lá no próprio CPC, na casa da dona Yaya, e aí tem Maria Antônia, tem circular na própria casa da dona Yaya, enfim, essas exposições, a ideia de ser uma exposição itinerante, eu acho que pode cumprir um papel muito interessante, né, para justamente aproximar o universo da USP. E eu acho que também para vocês que estão pesquisando os arquitetos, né, é isso, ver não só o processo de projeto, que isso, a hora que a biblioteca abrir, vai poder, eu acho que o Fernando, o Luan e não sei se o Daniel conseguiu ainda pegar um pouco. Fernando, eu me lembro que na ocupação do Rino Leve, que você nos ajudou lá, você ainda teve uma parte presencial, né? Então, que é isso, gente, pesquisar. Essa fonte primária dos desenhos é incrível. É um estudo para a arquitetura, é uma base para o estudo da arquitetura fantástico, né? É olhar como dispõe o desenho, como é que foi desenhado, o que tem no carimbo, quem foi o desenhista, quando o desenho foi feito, e o segundo desenho, e o esboço. Para entender o processo de projeto, é fantástico, né? Então, acho que isso aí vai render muito, né, para o trabalho de vocês, e aí vocês vão poder explorar isso de diversas formas. Recomendo que vocês façam artigos para serem publicados sobre esses, não só sobre os trabalhos mesmo, esses resumos podem render artigos científicos, sem dúvida nenhuma. Voltem aos seus orientadores e façam um artigo juntos, que para vocês, aí, como o currículo vai ser super importante, para nós, para a faculdade, é super importante, divulga o trabalho de vocês, seja, essa parceria pode ser muito interessante. Recomendo, né, que vocês façam, a partir, né, desse resumo que vocês fizeram, voltem e desenvolvam um trabalho com seus orientadores para serem publicados aí em revistas acadêmicas. Eu acho que vai ser uma contribuição fantástica, né? Então, parabéns também a todos os orientadores que, né, contribuíram com vocês. E, olha, eu acho que fica aqui um conforto muito grande, apesar de toda a minha angústia com a doação do acervo do Lúcio Costa, que eu não me conformo com isso, mas, enfim, como vocês conseguiram, como esse processo contribuiu, né, para a formação de vocês. Sinto cada um de vocês muito mais pronto para enfrentar aí uma vida profissional, seja ela onde for, seja na vida acadêmica, seja na vida no escritório, no serviço público, aonde vocês vão se dedicar. De fato, é uma etapa, né, da formação muito importante, que vocês fizeram com muito brilhantismo, né? Parabéns a todos vocês, né? Então, desculpa, Jéssica, o seu que estava anotado por último, mas eu acho que esse trabalho que você vai explorar justamente a parte do design, né? O que além de revelar esse acervo, mas explorar o que essas formas te dizem, né? Para além do que o arquivo te dá, é uma outra questão. Como a da Júlia foi a questão da pós-ocupação, né? Como o dos Fernando, Luan e Daniel eram os verbetes, né? Que já tem lá um padrão e tal, mas vocês foram muito mais além. Vocês já fizeram uma síntese. Esse poder de síntese já foi muito difícil, né? Quer dizer, de como se transformar, seja as teses, né, defendidas pela Joana, ou pelo Daniel, ou pela Bia Bueno, né, sobre os seus personagens, e sintetizar naquele verbete, né?
A gente teve toda aquela treino, né? Vai colocar no presente, no passado, o que nós vamos colocar, vai ser do escritório, vai ser... Enfim, vocês tenham... E a Jéssica, o estudo da foto, né? O que diz aqueles cartazes do ponto de vista, isso do ponto, né, a análise artística, vamos dizer, né, do ponto de vista do design, vai ser fantástico. Né? Eu acho que isso você... E está revelando um acervo muito desconhecido das bienais de arquitetura. Né? Eu acho isso muito, muito importante. Né? O resultado, eu acho que recomendo também que você se dedique aí, junto com o Edu, né, a trazer um pouco desse relato num artigo científico. Parabéns a todos vocês. Muito obrigada, aprendi muito com o trabalho de vocês aqui hoje. Foi uma manhã muito produtiva. Vamos lá. Vocês ainda... acabei falando demais, desculpa, pessoal, mas vamos lá, comentem vocês. Quero ouvi-los. A gente pode exceder um pouquinho aqui, a gente pede, né? Aí é para a Verônica um pouco de tempo. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer, né, os comentários da Renata e da Mônica. Foi mesmo um processo que eu aprendi muito. Foi muito bom tanto a pesquisa quanto aqui no Cicusp. Eu também aprendi muito com os outros trabalhos que o pessoal apresentou hoje. E sobre a primeira pergunta da Renata, sobre a Casa da Museu Eva Klabin, ela foi uma referência que a gente usou nessa pesquisa. Infelizmente não deu para visitar, porque mal foi possível visitar a Ema Klabin aqui em São Paulo, né? Mas ela foi uma referência importante no nosso trabalho, assim como a Casa de Rui Barbosa e algumas outras casas-museus nacionais e internacionais. Mas o que é muito interessante da Casa de Eva Klabin, além de ser parente da Ema Klabin, é que eles trazem uma abordagem diferente para a preservação da casa-museu. Eles fazem intervenções no próprio acervo. Então, se você pesquisa a casa na internet, tem imagens de como a fachada muda. Então, eles pintam, eles fazem intervenções artísticas na pintura da própria casa. É algo bem direto, assim, no acervo. É uma visão diferente, assim, sobre a preservação e sobre a exposição de acervo. É muito interessante. Sobre a pesquisa também, universitária, sim, a Fundação Ema Klabin, ela recebe bastante pesquisadores, também nacionais e internacionais. Eles têm alguns convênios, se eu não me engano, gente que vai realmente à casa para pesquisar e consegue ter acesso também à reserva técnica, então é bem interessante. Eles investem bastante nessa questão da pesquisa e da educação. Uma coisa que é interessante, que a Mônica comentou também sobre grupos de pesquisa, a pesquisa que eu desenvolvi é uma pesquisa isolada, assim, minha. Eu não tive contato com outros pesquisadores muito frequente desse assunto, mas ela está inserida no grupo de pesquisa sobre preservação de edifícios históricos que abrigam museus e que a Sheila coordena, né? Então, achei que talvez fosse importante mencionar, porque são vários pesquisadores trabalhando nesse assunto também, e nessa questão da avaliação pós-ocupação. Acho que é isso. Muito obrigada por deixar aí o resto do pessoal falar. Obrigada, Júlia. Fica aí, ó, escrevi a ideia de um artigo, aprofundamento, fazer essa paralelo entre as duas coleções, né, dessas irmãs. Acho que seria bem interessante e não está, eu acho que não está no seu resumo o projeto, não lembro realmente agora da professora Renata, Sheila, mas seria interessante colocar. Não, só para dizer, porque eles têm que ficar com... Obrigada. Aqui o vídeo estão dando um limite para o nosso, e eu gostaria de escutar todas também. Vamos lá. Desculpa, gente. Imagina. Muito obrigado pelo feedback. É muito rico poder ouvir esse feedback e a experiência de todo mundo nesse último ano de pesquisa. Eu queria responder à pergunta da Renata a respeito da forma que as referências foram colocadas no resumo. Na verdade, não é que foi colocada só uma referência no resumo, mas acontece que o seguinte: esse foi o meu primeiro Cicusp,
E aí eu pedi para um amigo um modelo de como deveria ser feita, colocadas as referências. E aí o modelo que ele fez as referências foi quase que naquele meio de citação, assim, sobrenome, nome, etc. Então eu coloquei dessa forma. Acho que da forma que foi formatado não ficou muito bom, e depois que eu vi os outros resumos, eu vi que poderia ser colocado da forma extensa. Enfim, aí acho que deu essa confusão. Então aí fica o aprendizado para as outras vezes, né? Como dispor as referências agora. Isso aí. Você pode reiterar? Professoras, Pode ir, Lô, desculpa. Obrigado, Marina. Eu queria agradecer não só as professoras, como a todos que estão aqui na mesa. E respondendo tanto a professora Renata quanto a professora Mônica, esse trabalho, como eu disse, ele continua. Então, a biblioteca, ela forneceu, nós chegamos em diversos encontros para chegar a um padrão a todas as coleções, né? Mas a coleção do Ramos em si, nós estamos desenvolvendo um banco de dados específico para o Ramos de Azevedo, porque ele vai servir justamente para outras pesquisas com outras pessoas que eu já tenho contato, a professora Beatriz Bueno também, por exemplo, a professora Ana Judite tem uma orientanda dela, que a gente entra em contato porque ela estuda os hospitais, e algo que foi muito importante nesse banco de dados do Ramos foi justamente classificar os tipos de edificações, né? Porque ali a gente coloca quem são os comitentes, são obras públicas, são obras particulares. Se são obras públicas, é o quê? Departamento de Obras Públicas, ou em outro determinado momento, é na Primeira República, ou é mais para metade do século XX. Então, é um mundo, o tipo de material diz muito também sobre a construção, a linguagem empregada, a ornamentação. Então, assim, eu, a professora e o Matheus, que é um outro colega, que ele também é da minha turma, ele faz uma outra pesquisa, nós começamos a trazer classes para essas células, né? Assim como células do Excel, né? Essas colunas. E nós chegamos em 46 colunas. E aí nós falamos, nossa, não tem como alimentar um banco tão rico, porque de fato, um teatro municipal, ele tem catálogos de tudo que tem ali, o vidro, o mármore, os tijolos, né, a alvenaria de tijolos, que o Ramos é um dos responsáveis por mudar a feição da nossa cidade de Taipa para a cidade de tijolos, né? Então a gente tem um vasto conhecimento de muitas obras, e outras nem tanto, justamente porque eram obras para particulares, foram demolidas. Então é algo que é um trabalho que nós estamos ainda definindo, justamente para saber o que nós vamos responder, porque cada célula desse banco de dados propõe uma resposta. Mas é justamente isso. Obrigado. Espero ter respondido. Fernando, e Vou tentar depois o Gustavo falar em um levanta a mão. minutinho aí. Também queria agradecer pela discussão, por poder contribuir também. Quanto à continuidade do trabalho, eu tive a felicidade de participar do edital 2019-2020 com a coleção Rino Leve no acervo da biblioteca, e agora com a coleção Giancarlo Palante. Infelizmente não vou dar continuidade, também é muito importante que outros estudantes, outros bolsistas possam ter contato com esse acervo, então estou passando a bola agora, digamos assim, mas de qualquer maneira, formalmente, esse trabalho acabou, mas na prática, na vida cotidiana, eu vou continuar com certeza ligado a esse mundo de acervos, seja na FAO ou de repente trabalhando em outras instituições, museus, etc. Acho que foi um tema que agregou muito para a minha formação, está agregando, né? Ainda não me formei, e que eu vou levar com certeza para frente. Obrigado. E você nos ajudou muito, com certeza. Gustavo? Obrigado. Então, pessoal, muito obrigado pelo espaço. Já peço desculpas pela não síntese do meu trabalho, mas sempre quando eu tenho um espaço dentro da USP para falar sobre o CRUSP, eu prefiro expor o que foi a história do CRUSP. Porque, assim, atualmente o CRUSP é um espaço extremamente renegado dentro da USP. Os processos de reforma que estão tendo agora, durante a pandemia,
feitas pela reitoria foram extremamente autoritários. Até hoje nós não sabemos o que eles vão fazer de efetivo ali dentro da moradia. 200 estudantes foram expulsos do prédio no meio da pandemia, muitos estavam na casa dos seus pais, enfim, no interior, não puderam retirar suas coisas ali daquele espaço. Então, até hoje, o CRUSP, enfim, é esse espaço entendido como um espaço marginal dentro da universidade. Poucos professores, poucos estudantes conhecem realmente a realidade do que é morar ali dentro do CRUSP. Eu morei 4 anos ali, é um espaço onde não, enfim, a maioria dos prédios não tem um espaço para você cozinhar, os fogões estão detonados, não existem lavanderias funcionando hoje dentro do CRUSP. Enfim, são uma série de precariedades, não quero me estender porque o tempo vai acabar, mas a moradia estudantil tem que ser entendida mais do que como uma assistência estudantil. É um lugar também de criação, é um lugar de convívio, é um lugar de trocas entre os estudantes. Ali tem uma riqueza enorme, estudam estudantes de diversas áreas, de diversos locais do país, enfim, a reitoria nos trata como se fossem marginais mesmo, como pessoas que só dependem da assistência, e a gente é muito mais do que dependente de assistência. Então eu queria deixar isso aqui, enfim, acho que é um espaço legal para falar sobre isso, e um espaço onde eu posso expor minha pesquisa falando sobre isso. O manifesto, foi feito muito importante, esse manifesto, Gustavo. Obrigado, pessoal, pelo espaço. USP resiste. É isso aí, muito importante. Jéssica? Eu queria agradecer pelo espaço e pelos professores e também por poder ver a pesquisa dos outros alunos e responder a pergunta, né? Sim, a pesquisa é mais focada no aspecto do design das peças do que na arquitetura em si, ou seja, os nomes que eu reuni têm arquitetos, designers, produtores gráficos, gráficas, e a grande maioria é sim de São Paulo, não tem muitos de outros lugares. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, gente. Super obrigada, gente. Foi uma manhã, ó, conseguimos 9h50. Eu, por mim, ficava mais tempo aqui, viu? Ó, conversando com eles. Sheila levantou a mão. Diga, Sheila. É só fazer um comentário geral de 1 segundo. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de uma palavra e dar os parabéns a todos. Eu também achei uma mesa riquíssima, né? De fato, os nossos graduandos IC são muito talentosos, com um potencial em relação à pesquisa enorme. E, assim, com fazendo um gancho com o que eles falaram e com a notícia que eu ainda não li, porque foi agora cedo, né? Da transferência. Foi ontem, estava circulando. Ontem eu não cheguei a ver, ainda bem, porque aí eu dormi bem, sabe? Mas hoje eu vi de mais essa transferência de acervo para Portugal. Eu só gostaria de chamar a atenção para a importância de a gente preservar não só os acervos móveis, mas os edifícios antigos que muitas vezes abrigam esses acervos móveis e que são acervos imóveis, né? E eu acho que a questão do Lúcio Costa, ele passa, inclusive, pela situação em que se encontra o edifício da FAU da UFRJ no Fundão, né, que abriga acervos significativos da arquitetura moderna e outras mais antigas, né, e que está numa situação precária. Então, nós, a FAO e as outras instituições, elas têm que criar mecanismos para mudar essa percepção de que nós não temos condições de abrigar os nossos próprios acervos relevantes, né? E não só mudar em termos de comunicação, mas criar procedimentos, investir nessa perspectiva, né? Quer dizer, para você preservar o acervo móvel, o documento, o mobiliário, etc., você precisa ter o edifício, seja lá de que época for, em condições para dar
suporte e garantia. Tá? É só esse comentário geral que eu gostaria de fazer, né, em função, inclusive, mais essa notícia trágica que nos assolou entre ontem e hoje. Né? Obrigada, Mônica. Imagina, obrigada, Sheila, obrigada, Renata, obrigada, pessoal de apoio aqui, Verônica do Videofal, foi ótimo, muito obrigada, gente. E aí continuem trabalhando, porque eu acho que o pessoal da próxima mesa já chegou aqui. É isso. Obrigada, Mônica. Boa mesa para vocês. Verônica e todos vocês, muito sucesso, muita sorte, saúde. E espero continuar trocando ideias com vocês, tá bom? Espero encontrá-los e visitar as exposições, etc. Me mandem os artigos, tudo que vocês fizerem. É um prazer. Muito importante. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada, Verônica. Tchau, obrigado. Fantástica. Continue assistindo. Obrigada. Professora Sheila, parabéns. E todos os orientadores também. Então, pessoal dessa mesa... Adorei, viu, Sheila? Muito bom. Parabéns.